Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 12, Reflexo Condicionado. Importância da reflexão. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica, facilmente perceberemos que cada espírito gera em si mesmo inigualável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e valores que acumula em si próprio. A nossa mente é um gerador de energia e, estando constantemente enviando e recebendo pensamentos, exteriorizando ideias, pensamentos, sentimentos, valores. Por isso a importância da reflexão, porque tudo que sentimos receberemos de volta, intensificado pelos afins em termos planetários. Daí nasce a importância da reflexão em todos os setores da vida. É que, gerando força criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo, quer dizer, sem perceber, as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda, correntes mentais que estão em sintonia conosco, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas reflexões, que se harmonizam com o nosso tipo de onda, correntes mentais que estão em sintonia, impondo às mentes simpáticas o fruto de nossas reflexões e delas recolhendo o que lhes seja característico em ação independente da distância espacial. Então, não depende da distância, só depende da sintonia, portanto, espacial, planetário. Sempre que a simpatia esteja estabelecida e com mais objetividade e eficiência, quando o serviço de troca mental se evidencie assegurado conscientemente, ou seja, sempre que estamos conscientemente pedindo ajuda aos nossos mentores, por exemplo, somos ajudados porque é uma oração sincera que encontra os meus afins. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, Kardec diz que a consciência é fator de elevação, porque consciência depende de estudo, de elevação moral, de reforma íntima. Tipos de reflexos. Vale a pena recordar o conhecimento dos reflexos condicionados em evolução na escola instituída por Pavlov. Vou dar um breve resuminho. O reflexo é a relação entre o estímulo e a resposta. Nem o estímulo, nem a resposta separadamente definem um reflexo. O reflexo incondicionado é uma conexão nervosa permanente entre um excitante preciso, imutável, e uma ação bem definida no organismo. Representam um estado de equilíbrio com um elemento fixo do meio, se constituindo em cada indivíduo como a herança da espécie e, simultaneamente, um elemento de adaptação constante do organismo ao meio em que o rodeia, exigindo uma modificação de comportamento, organismo ou interna ou externa, a cada modificação do meio ambiente. Então, voltando lá. Esse campo de experiências traz a estudo os reflexos congênitos ou incondicionados, como os chamados protetores alimentares, posturais e sexuais. Detentores de vias nervosas próprias, como que absorvidos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, e os reflexos adquiridos ou condicionados, que não surgem espontaneamente, mas sim
conquistados pelo indivíduo no decorrer da existência. Então, aqueles que vêm conosco através das encarnações. Os reflexos adquiridos ou condicionados, ensinados, né? Que se utilizam na intervenção necessária do córtex cerebral, desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes, como as construções emocionais por vezes instáveis, e sobre os alicerces das vias nervosas que pertencem aos seguros reflexos congênitos ou absolutos. Experiência de Pavlov. Lembremos-nos de que Pavlov, em uma de suas experiências, separou alguns cães do convívio materno, desde o nascimento, sujeitando-os ao aleitamento artificial. Como é lógico, revelaram naturalmente os reflexos congênitos, como o reflexo patelar e o córneo palpebral, mas quando lhes foi mostrada a carne, tanto aos olhos quanto ao olfato, não segregaram saliva, apesar de à frente de um alimento tradicional da espécie, demonstrando a esperada secreção apenas quando a carne foi colocada em suas bocas. Desde então, os animais se habituaram a formar a mencionada secreção, sempre que o referido fosse apresentado à sua vista ou ao seu olfato. Observemos que o estímulo provocou um reflexo condicionado, como que em regime de enxertia sobre o reflexo congênito desencadeado pelo alimento introduzido na boca. Então, eles não conheciam o cheiro da carne, não tomaram conhecimento, não conheciam visualmente a carne, não tomaram conhecimento, apenas se manifestaram quando essa foi colocada nas suas bocas, ou seja, depois de experimentar. Então, não reagiram ao reflexo congênito de imediato, só depois de experimentarem. Aí sim, a memória ancestral voltou. Se não tivesse colocado nas suas bocas, provavelmente eles mudariam os hábitos, apesar da ancestralidade. Eles não comeriam mais carne. É só a gente lembrar dos nossos pets, né? Que está sendo dada ração e eles não sentem falta alguma da carne, não salivam pela carne, não estão nem aí. Reflexos psíquicos. Os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. Desse modo, compreenderemos que o ato de se alimentar é um hábito estratificado na personalidade do cão em processo evolucionista, através de reencarnações múltiplas, e que o ato de preferir carne, mesmo em se tratando de alimento ancestral da espécie a que se entrosa, é um hábito que ele adquire, formando impressões novas sobre um campo de sensações já consolidadas. Ou seja, aquele cão que não conhece carne, não saliva com a carne. Os pets atualmente são criados com ração. Eles podem sentir o cheiro de carne, mas como não a experimentaram, não faz diferença para eles que ali tenha ou não tenha carne. Embora a carne seja um alimento ancestral deles, ele foi condicionado a consumir outro tipo de alimento. Recorremos à imagem simplesmente para salientar que os nossos reflexos psíquicos condicionados se revestem de suma importância em nossas ligações mentais diversas. E todos esses reflexos são presididos e orientados por indução, ou seja, o ato de fazer com que alguém reaja como nós queremos. Portanto, essa indução pode ser para o bem ou para o mal. Depende de quem faz a indução, encarnado ou desencarnado.
depende da intenção do indutor. E aí nós precisamos estar atentos, precisamos estar sempre no orai e vigiai. Por quê? Se começarmos a ter ideias que são estranhas ao nosso modo de ser, devemos reconhecer que estamos nos sintonizando com faixas vibratórias não desejáveis para nós. E imediatamente nós devemos mudar de faixa vibratória. Nos cães de Pavlov, a que nos referimos, a faculdade de comer representa atitude espontânea, como aquisição mental automática, mas o interesse pela carne a que foram habituados define uma atitude excitante, levando a sua mente a exteriorizar uma onda característica que age como pensamento fragmentário em torno deles, a reagir neles próprios, notadamente sobre as células gustativas. Do mesmo modo, vários estímulos aparecem nos animais aludidos, nos cães, segundo o desdobramento das impressões que atingem o seu acanhado mundo sensório, acentuando sua experiência. Assim, podemos apreciar a riqueza dos reflexos condicionados pelos quais a vida mental do espírito humano se expande, em que a razão, por luz do discernimento, faculta o privilégio da escolha. Então, também temos os reflexos condicionados, nos alimentar, fugir do perigo, enfim, né? Mas pela luz do discernimento, ou seja, pela nossa capacidade de escolha de acordo com o nosso conhecimento. Portanto, quanto mais nos desenvolvermos, maior será o nosso discernimento. Lembrando que tudo podemos, mas nem tudo convém. Quanto maior nosso conhecimento, melhor nossa capacidade de escolha, facilitando o nosso livre-arbítrio. Hoje, a mídia, as redes sociais, nos fascinam com inúmeras sugestões que não convêm. Mas, para que possamos saber optar, precisamos ter conhecimento, precisamos ter discernimento, precisamos nos instruir. É nesses reflexos condicionados da atividade psíquica que, para o homem de pensamentos elementares, principiam os processos inconscientes da conjugação mediúnica, porque, emitindo a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor das termas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se sintonizem com as suas criações mentais. Então, quando emitimos nossas ideias, exteriorizamos imagens e estímulos que são recebidos pelos nossos afins. E essas ideias voltam acrescidas das ideias deles. Olha o que ele falou: homem de pensamentos elementares principiam os processos inconscientes da conjugação mediúnica, ou seja, desde que começamos a pensar, nos conectamos com os nossos afins. Agentes de indução. Temos plenamente evidenciada a autossugestão, ou seja, mudamos os nossos hábitos, nossos gostos, nossas leituras, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses de nossa vida mental, porque conquistada a razão com a prerrogativa da escolha de nossos objetivos, todo o alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, nos levando a emitir os valores do pensamento contínuo na direção em que a ideia nos fixe. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos, a sintonia.
Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles, isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental uns dos outros, independente de fatores espaciais. Essa distância não é de lugar, é de comprimento de onda, é de afinidade. Quando vibramos pelo nosso país, por exemplo, né, pelo nosso planeta, formamos uma egrégora, ou seja, nossas orações se juntam à de todas as pessoas que estão fazendo o mesmo naquele horário. Se em vários pontos do planeta tem pessoas fazendo o mesmo, em seus horários combinados, todas as vibrações ficam, né, se juntam à disposição dos benfeitores que vão utilizar onde for necessário. Estamos mergulhados num oceano de ondas, só que todos os tipos de ondas. Energia é energia, é pura. Nós que utilizamos como queremos. Tem ondas saudáveis, tem ondas perigosas. Qual onda eu escolho? Uma conversa, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se faça a nossa fixação mental ao redor deles. Por isso, a necessidade de pensar antes de falar. Por isso, o cuidado com as fofocas, o cuidado com o que se assiste, com a indução das propagandas. Elas são feitas de tal maneira que nos induzem a pensar que não podemos mais viver sem aquele produto. Cuidado com as mensagens subliminares. Uso do discernimento. A liberdade de escolha, nosso livre-arbítrio, na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos da consciência. Ainda mesmo em regime de prisão absoluta do ponto de vista físico, o homem no pensamento é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. Nós já ouvimos falar, né? Meu corpo está preso, por exemplo, o cara que está lá na masmorra, na cadeia, enfim, né? O corpo está preso, mas ninguém manda no meu pensamento. Eu posso estar de castigo, posso estar preso, posso estar... Ninguém manda no meu pensamento. Assim, o discernimento deve ser usado por nós como um leme que a razão não pode esquecer a matroca. Matroca é a deriva, ao Deus dará, não ficar sem rumo, né? Então ele diz, o discernimento deve ser usado por nós como um leme, que a razão não pode esquecer a matroca, uma vez que se a vida física está cercada de correntes eletrônicas por todos os lados, da mesma forma a vida espiritual está imersa em largo oceano de correntes mentais. E dentro delas é imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem, para que o bem, como a aplicação da lei de Deus, nos eleve à vida superior. Então, lembrando que o leme é nossa palavra, nosso pensamento, nossa ação. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.